Boa tarde, diário e pessoal. Quero permanecer no anonimato para poder relatar esta história com total confiança. Há 5 anos aconteceu algo comigo que definitivamente mudou a minha vida. Eu conversava muito com um rapaz que conheci pela internet. Trocávamos mensagens o dia inteiro. Contávamos tudo um ao outro. Tínhamos planos de nos conhecer pessoalmente, mas na verdade nunca tinha surgido a oportunidade. Eu já havia contado para minha prima sobre ele, e ela dizia que quando eu quisesse ir encontrá-lo, me acompanharia para que eu não fosse sozinha. Depois de uns 4 meses, desde que supostamente assumimos algo mais sério, surgiu a oportunidade. Minha tia não estaria em casa durante todo o fim de semana e havia deixado as chaves do carro. Minha prima tinha carteira de motorista e sabia dirigir, embora fosse apenas 4 anos mais velha do que eu. Planejamos sair no sábado bem cedo, mas ela tinha algumas coisas para resolver e só ficou livre por volta das 4 da tarde. Durante todo esse tempo fui avisando a ele como estavam as coisas e em que horário sairíamos. A única coisa que eu não havia contado era que minha prima iria comigo. Ela me advertiu para não dizer nada por questão de segurança, já que era muito desconfiada por alguns detalhes que eu havia comentado antes. Era um pouco mais de 2 horas de distância, e ele nunca tinha feito o esforço de ir até a minha cidade me conhecer, mesmo tendo uma família com boas condições e uma casa enorme. Era estranho que em todo aquele tempo isso nunca tivesse acontecido. Só iríamos nos ver porque surgiu a chance de eu ir até ele, graças à viagem da minha tia e à companhia da minha prima. Saímos por volta das 5. Se nos apressássemos, chegaríamos minutos antes de anoitecer. Ele nunca me perguntou se eu iria de ônibus ou se alguém me levaria. Apenas disse para eu avisar quando estivesse perto, para que ele fosse me buscar. Já na estrada, me mandou a localização para que fôssemos direto ao endereço. Minha prima encarou isso como um detalhe muito importante. Ainda bem que você veio comigo, ela disse rindo. Na verdade, calculamos mal o horário, porque assim que saímos da cidade, o céu começou a escurecer. Tudo ia bem até que vários quilômetros depois, percebemos que uma moto já fazia algum tempo que vinha atrás de nós, na mesma velocidade e na mesma faixa. Minha prima não demorou a agir. Na primeira parada que apareceu, encostou o carro. Descemos para comprar alguma coisa e verificar se aquela pessoa continuava nos seguindo. A moto passou direto e nós aproveitamos para comprar um café e um salgadinho. Para nos sentirmos mais seguras, durante a conversa com as pessoas que nos atenderam, mencionamos nossos supostos maridos para não dizer que viajávamos sozinhas. Retomamos a estrada quase imediatamente, mas cerca de 20 minutos depois o sujeito da moto apareceu de novo no retrovisor. Minha prima sentiu tanto medo quanto eu, mas se esforçou para não perder a calma e não me assustar ainda mais. Quando chegamos, respiramos aliviadas ao ver uma praça com vários hotéis, daqueles de rede que existem em todo lugar. Ficaria caro, mas não tínhamos escolha. Deixamos o carro no estacionamento, entramos rápido no prédio e fomos até a recepção. Um quarto para 2 pessoas, por favor. Vocês estão viajando sozinhas? Perguntou a atendente. Levamos alguns segundos para responder. Eu queria dizer que tecnicamente não estávamos sozinhas, já que alguém vinha nos seguindo. Mas minha prima respondeu que o marido dela e os sogros chegariam depois. Você sabe como é. Não é bom dizer que está viajando sozinha, que sua tia nem sabe que pegaram o carro sem permissão e que seus pais nem imaginam que você foi até a casa de um homem que conheceu online. Subimos para o quarto. Minha prima entrou primeiro e foi direto para a janela. Na verdade, eu nem imaginei que aquilo faria mal, mas no instante em que entrei no quarto e acendi a luz, ela gritou para eu apagar. O sujeito da moto estava no estacionamento olhando para o prédio, esperando que alguma luz revelasse em qual quarto estávamos hospedadas. Minha prima disse que ele olhou diretamente nos olhos dela no instante em que a luz acendeu.
Sei que ela não me aconselharia a fazer aquilo, mas mesmo assim fiz. Peguei o telefone e avisei à recepção que havia alguém no estacionamento agindo de forma estranha e observando nosso quarto. Da janela vimos 2 funcionários saírem do prédio, caminharem até o sujeito, falarem com ele e o acompanharem até a beira da estrada em direção a uma passarela. Nós o vimos desaparecer antes de chegar à passarela. Continuamos olhando naquela direção e percebemos que ele havia deixado a motocicleta no estacionamento, o que deixava claro que não tinha ido embora de verdade. Lá longe, no escuro, ao lado da rodovia onde os carros não paravam de passar, surgiu de repente um olhar. Minha prima não me contou na hora. Ficou observando pela janela com as luzes apagadas, enquanto me perguntava se eu tinha alguma ideia de quem era aquela pessoa ou se ele nos seguia por pura diversão ou coincidência. Liguei para o rapaz que eu iria visitar, mas ele não atendeu. Aquilo não me alarmou, mas a minha prima, sim. Tentei me convencer de que talvez ele estivesse ocupado ou tivesse dormido. Você sabe como o amor costuma nublar o bom senso. Jamais imaginei que ele tivesse alguma relação com aquilo, mas minha prima era muito esperta e sempre enxergava além. Enquanto observávamos o lado de fora pela janela, aconteceu algo que ela menos esperava. Da escuridão saiu alguém. Ou melhor, saiu alguma coisa. Um cachorro grande, com uma estrutura bastante estranha. "Olha, o que é essa coisa?", disse minha prima. Era um animal deformado, que caminhava de maneira esquisita. O correto seria dizer que era uma criatura que não estava totalmente transformada em animal, mas também não havia deixado de ser humana. Era isso. Definitivamente. Ela caminhou até o estacionamento e parou exatamente no mesmo ponto onde o sujeito nos observava minutos antes. Olhou para a nossa janela. Sabia que nós a estávamos vendo. Eu ia ligar para a recepção para avisar que havia um cachorro nos vigiando, mas não tivemos tempo de fazer nem pensar em nada. O animal disparou correndo em direção à entrada do hotel e desapareceu imediatamente da nossa vista. Corri para trancar a porta e depois fui me esconder do outro lado da cama. Sentei no chão, realmente apavorada. Minha prima estava tão assustada quanto eu, mas conseguia manter a compostura. Ela ficou no centro do quarto, encarando a porta. Eu estava prendendo a respiração. Ela ficou com as mãos na cintura e o corpo ereto. De repente ouvimos exatamente o que imaginávamos que aconteceria. O som das patas de um cachorro surgiu ao longe e foi ficando cada vez mais alto, até parar diante da porta do nosso quarto. Sem se importar em incomodar os outros hóspedes, se é que aquilo sabia disso, o animal começou a arranhar a porta. Era estranho. Não parecia tentar entrar. Parecia mais que estava esperando que abríssemos. Os arranhões duraram cerca de 1 minuto, então pararam. Seguiu-se um longo silêncio. Mesmo assim, era evidente que aquilo continuava do outro lado, talvez esperando que espiássemos para nos pegar de surpresa. Mas não foi isso que aconteceu. Se antes era um cachorro arranhando a porta, de repente ouvimos batidas de nós dos dedos. Agora havia uma pessoa ali. Pelo olho mágico, confirmamos que era o sujeito da moto. Ele sabia que minha prima estava do outro lado da porta e eu atrás dela. Falou comigo como se me conhecesse. Disse meu nome e pediu que passássemos a noite no hotel, que não saíssemos e que eu não fosse visitar a pessoa que me esperava lá. "Estou cuidando de você. Ia te acompanhar até lá, mas é melhor ficarem aqui." Depois disso, a pessoa foi embora e tudo ficou em silêncio. Minha prima olhou pela janela e viu o cachorro voltar ao estacionamento e ficar de guarda, encarando o nosso quarto. Liguei de novo para o rapaz que eu iria conhecer. Mandei mensagens. Perguntei se estava tudo bem. Eu estava tão desesperada que quase me entreguei. Minha prima me aconselhou que, se eu quisesse, iríamos juntas na manhã seguinte, com a claridade do dia, para conhecer aquela pessoa.
para conhecer aquele homem com quem eu passei meses trocando mensagens de amor. De fato, o cachorro permaneceu ali a madrugada inteira, como um sentinela. Ao amanhecer, foi embora. O barulho da moto foi o que nos acordou. Seguimos viagem até o destino e chegamos em menos de 1 hora. Quando entramos na rua, vimos que os arredores da casa estavam isolados. O sujeito da moto tinha razão. Não era um rapaz. Era um homem mais velho com quem eu vinha conversando todo aquele tempo. Me dá horror pensar que estive prestes a cair nas garras de alguém que me enganou durante meses. Ficamos ali na rua, à distância, observando a movimentação por no máximo 20 minutos. Antes de irmos embora, minha prima perguntou o que havia acontecido naquela casa. Disseram que alguém viu um homem chegar de moto e ir embora menos de 20 minutos depois. Ele não entrou para roubar, mas havia sinais de violência. Um ataque direcionado. Nem eu nem minha prima fazíamos ideia de quem era o sujeito da moto ou por que estava nos protegendo. O que me aterroriza é saber que por trás de um perfil aparentemente inofensivo pode existir qualquer tipo de pessoa. Por sorte, alguém me salvou de algo que eu nem sabia, ou talvez soubesse no fundo, que iria me acontecer. Há uns 9 meses chegaram mensagens para mim vindas do número dele. Não havia texto algum. Apenas 4 fotos. 3 delas mostravam uma cama com correntes, fita cinza, cordas e comprimidos. Na 4ª imagem estava o homem que me enganou. Ele estava preso nessas coisas que havia feito na própria cama. Todo descoberto e com uma expressão de horror congelada no rosto. Ele já estava morto. Não havia dúvida. E foi exatamente assim que a polícia o encontrou. A primeira vez que meu primo me disse que queria trazê-la de volta, pensei que ele estivesse bêbado. Não bêbado de bar, cambaleando ou arrastando as palavras, mas embriagado por aquela mistura perigosa de orgulho ferido, desejo e humilhação. Às vezes esse tipo de sentimento se instala em um homem e pode ser pior do que o álcool. O nome dele era Clayton, e quando essa história começou, ele já estava havia quase 2 meses falando de Mariana. Mariana havia saído de casa de um dia para o outro. Não desapareceu, nem foi embora às escondidas, só saiu depois de uma briga forte, deixou a chave, levou 2 malas, alguns documentos e nada mais. Não tinham filhos, não eram casados, mas estavam juntos havia 4 anos. O relacionamento deles, visto de fora, parecia uma daquelas em que o casal já se acostumou a se machucar sem de fato se romper. Eu já tinha presenciado discussões, portas batendo, crises de ciúmes, reconciliações ridículas e cenas lamentáveis. Nunca me meti demais porque em relacionamentos a gente acaba virando árbitro de uma guerra em que os 2 lados já conhecem todas as armas. Quando Mariana foi embora, Clayton mudou rapidamente. No início estava furioso. Depois veio aquela fase do homem humilhado, que acredita que o mundo inteiro consegue sentir o cheiro de que foi abandonado. Em seguida mergulhou na obsessão pura. Revisar o celular sem parar, aparecer na frente do trabalho dela, pedir a conhecidos que descobrissem se ela estava saindo com alguém e dirigir por bairros onde acreditava que ela pudesse estar. Eu tentava manter certa distância, mas ele me procurava porque dentro do homem já adoecido que estava se tornando, ainda confiava um pouco em mim. Numa noite apareceu na minha casa com uma garrafa meio vazia e os olhos vermelhos de quem não dormia havia dias. Sentou-se no quintal, fumou 2 cigarros seguidos e, sem rodeios, me disse que já sabia como trazê-la de volta. Pensei que ele tivesse falado com ela ou que pretendesse procurá-la por meio de alguma tia da Mariana, mas não. Disse que um homem no mercado de temperos tinha lhe dado o contato de alguém que realmente mexia com essas coisas. Ele não falou como quem menciona um psicólogo ou uma advogada.
Disse com aquele tom de quem acredita ter encontrado um atalho ilegítimo, mas eficaz. Perguntei diretamente se ele estava falando de bruxaria. Ele respondeu que não importava o nome, desde que funcionasse. Eu ri. Ele se irritou e disse que eu não entendia, porque não era comigo que tinham acabado e me trocado por outro depois de tantos anos. Eu disse que se o que ele queria era recuperá-la, a última coisa que deveria fazer era procurar alguém que lhe prometesse controle. Ele respondeu algo que depois ficou martelando na minha cabeça durante meses. Ele falou que não queria controlá-la, apenas fazê-la lembrar do que eles tinham sido. Isso soava menos doentio, mas só se a gente não prestasse atenção de verdade. Na semana seguinte, ele me pediu que o acompanhasse, porque não queria ir sozinho. Ali aconteceu o meu primeiro erro. O lugar não era uma casa abandonada, nem um beco secreto, nem nada cinematográfico. Era uma residência comum em um bairro antigo, dessas com portão de chapa, vasos secos na entrada e uma sala decorada com móveis cobertos por plástico. O estranho não estava na fachada, mas no silêncio do interior. A mulher que nos atendeu devia ter uns 50 anos, embora com esse tipo de pessoa nunca seja fácil calcular a idade, porque parecem carregar anos que nem são delas. Ela nos conduziu até a sala onde não havia televisão ligada, nem rádio, nem ventilador, nem qualquer som que quebrasse o silêncio. Apenas o cheiro de cera, tabaco e algo adocicado, como frutas passadas ou perfume velho. Clayton estava suando de nervoso, mas decidido. Eu entrei com aquele humor azedo de quem já está se arrependendo, embora ainda não tivesse uma razão clara para ir embora. A mulher ouviu sem interromper. Clayton contou a versão dele da história, obviamente recortada a seu favor. Mariana tinha ido embora depois de uma discussão. A relação tinha problemas, mas ainda existia amor. Ele queria recuperá-la porque ainda a amava de verdade e não conseguia entender por que, de repente, ela tinha se tornado tão fria. A mulher mal olhava para ele enquanto falava. Às vezes abaixava os olhos para um caderno, outras para um copo com água que estava sobre a mesa. Quando ele terminou, ela perguntou se queria que Mariana voltasse porque a amava ou porque não suportava ter perdido. Ele demorou alguns segundos para responder. Eu diria que aquela pausa já respondia tudo, mas ele disse: as duas coisas. A mulher concordou, como se isso não a surpreendesse. Depois pediu uma foto recente de Mariana, algo íntimo que tivesse pertencido a ela, um mechão de cabelo se conseguisse, e algo dele também. Disse que se ele queria algo forte, não bastavam velas e palavras. Era preciso amarrar a vontade de verdade. Foi aí que eu deveria ter ido embora. Mas não fui. Continuei sentado vendo meu primo aceitar tudo sem pensar. No caminho de volta, tentei convencê-lo de que ele estava cruzando uma linha. Disse que se Mariana tinha ido embora, devia haver razões, e que trazê-la de volta à força, ainda que fosse uma força de outro tipo, não consertaria nada. Ele respondeu que eu estava dramatizando, que essas coisas serviam apenas para abrir caminhos, tirar a confusão e despertar novamente aquilo que já existia. Lembrei que a própria mulher tinha usado a palavra amarrar. Ele me disse que o pessoal do bairro sempre falava assim. Na semana seguinte, reuniu tudo o que ela havia pedido. Não sei como ele conseguiu a peça de Mariana. Disse que ainda guarda uma blusa dela, impregnada com o perfume. Também levou uma foto em que apareciam juntos em um casamento e uma correntinha que ela usava muito. Dele deixou uma camiseta usada, sangue de um pequeno corte que ele mesmo fez no dedo e uma promessa verbal que a mulher não quis repetir na minha frente. A segunda vez que ele me pediu para acompanhá-lo foi porque eu quis ver até onde ia a sua estupidez, ou talvez porque uma parte de mim não acreditava que algo real pudesse acontecer. Eu pensava que se visse o truque de perto, seria mais fácil fazê-lo desistir dessa ideia. Mas não houve grande espetáculo. Entramos em um quarto pequeno nos fundos da casa.
Havia uma mesa, velas, copos, um espelho coberto com um pano escuro e vários objetos que não consegui identificar bem, porque tentei não parecer curioso demais. A mulher trabalhou em silêncio a maior parte do tempo. Ela organizou as coisas, murmurou algo que eu não entendi nada, misturou álcool com fumaça, passou a foto por uma chama e depois a colocou sob algo que parecia um prato com terra. O mais doido não foi o que ela fez, mas o que pediu depois. Disse a Clayton que não procurasse Mariana diretamente durante 9 dias, que não ligasse, não mandasse mensagens e não perguntasse por ela. Que deixasse a intenção agir sozinha. E que se ela voltasse, ele não deveria rejeitá-la nem afastá-la, mas sim mantê-la por perto. Depois a mulher olhou para ele e perguntou se estava disposto a carregar tudo o que voltasse. Aquele cabeça de vento disse que sim, sem pensar. A mulher apenas sorriu. Eu não. Nos primeiros 3 dias não aconteceu nada. No quarto, na casa, no trabalho, Clayton continuava insuportável. Contava as horas, checava o celular o tempo todo e fingia obedecer à regra de não procurá-la, embora eu suspeite que pelo menos tenha perguntado por ela a conhecidos. No 4º dia, recebeu uma mensagem. Era apenas uma linha. Sonhei com você outra vez. Era de Mariana. Não era uma declaração, nem um convite, nem nada definitivo. Mas foi o suficiente para acender algo no rosto do meu primo. Ele me mostrou o celular como se fosse a prova de que tinha dado certo. Disse, quase rindo, que já estava funcionando. Não respondi, mas aquilo me inquietou. Porque uma coisa é alguém voltar a escrever depois de dias ou semanas, outra é fazer isso exatamente dentro do prazo que a mulher havia estabelecido. A partir daí, tudo se acelerou. Mariana começou a escrever. Primeiro, mensagens curtas, depois ligações que ela desligava sem explicação. Em seguida, perguntas que pareciam não fazer sentido. Perguntava se ele ainda tinha a chave de certa gaveta, se ainda guardava a jaqueta cinza e se lembrava de uma música específica. Não soava como uma tentativa saudável de reconciliação. Soava como alguém puxado por lembranças. Uma noite ela foi diretamente procurá-lo. Estava chovendo e eu estava com Clayton na casa dele porque havia deixado algumas ferramentas que ele tinha me pedido. Ouvimos uma batida na porta e ele abriu. Era Mariana, encharcada, tremendo, com o rosto marcado de cansaço. Não estava arrumada. Não parecia ter uma intenção clara. Nem sequer parecia orgulhosa. Parecia alguém que havia passado horas lutando consigo mesma. A primeira coisa que fez foi abraçá-lo. Não foi um abraço romântico, mas um abraço desesperado. Foi aí que senti pela primeira vez um medo real. Porque não havia alegria naquela cena. Não havia uma reconciliação limpa. Havia uma necessidade quase física de não ficar longe dele. Naquela noite fui embora cedo. No dia seguinte ele me ligou, eufórico. Disse que ela tinha dormido lá, que haviam conversado, chorado, e finalmente ela havia se aberto de novo. Não entrei no entusiasmo dele, nem perguntei se Mariana realmente queria estar ali ou se simplesmente não conseguia ir embora. Ele se irritou comigo e disse que eu sempre tive algo contra o relacionamento deles. Uma semana depois tive a resposta por conta própria. Eu a vi no mercado do bairro. Estava sozinha, com o cabelo sujo, sem maquiagem e com um rosto tão vazio que demorei um segundo para reconhecê-la. Perguntei como ela estava e ela disse que bem, rápido demais. Perguntei se já estava morando de novo com Clayton. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que me apertou o estômago. Falou que não sabia como explicar, mas quando se afastava dele sentia uma angústia insuportável. Parecia como se faltasse ar ou como se algo estivesse sendo puxado de dentro do seu peito. Disse que às vezes o odiava, que na casa tudo tinha um cheiro ruim e que não confiava nele. E mesmo assim não conseguia parar de voltar. Aquilo não era amor nem perdão.
era outra coisa. Perguntei se queria ajuda. Ela negou quase com medo. Olhou para trás e, embora Clayton não estivesse ali, disse que era melhor eu não me envolver. O problema é que não foi só ela que ficou presa. Ele também começou a se deteriorar. No começo ele parecia feliz, mas era uma felicidade como se não quisesse perder o prêmio de vista por um segundo sequer. Depois vieram a insônia, a paranoia e uma espécie de esgotamento que lhe sugava o rosto. Ele me ligava a qualquer hora para contar que Mariana tinha ficado chorando sem motivo e se trancava no banheiro. Também falava que às vezes olhava para ele como se não soubesse quem ele era, e em outras o abraçava de uma forma desesperada, como se fosse morrer se ele saísse por 5 minutos para comprar cigarros. A casa dele mudou muito rápido. Tinha cheiro de vela acesa, de comida estragada, as cortinas estavam sempre fechadas no meio da tarde, havia pratos sujos e roupas jogadas pelo chão. Mariana largou o trabalho. Ele começou a faltar no dele. E as discussões se tornaram frequentes, mas não como antes. Já não eram brigas comuns de casal, eram explosões de duas pessoas presas numa relação que já não se sustentava pela vontade, mas por compulsão. Uma noite fui até lá porque ele me ligou quase chorando. Disse que Mariana estava estranha. A encontrei sentada na cama, abraçando os joelhos e olhando fixamente para a parede. Ele me disse desesperado que ela estava havia horas daquele jeito. Aproximei-me para falar com ela. Quando me olhou, soube que aquilo já tinha apodrecido por completo. Não porque tivesse outra voz, nem nada de filme de terror, mas porque na expressão dela conviviam dois impulsos completamente opostos. Uma necessidade brutal de escapar daquela casa e uma impossibilidade física de se afastar dele. Era como ver alguém sendo puxado por dois cães em direções opostas. Eu disse a Clayton para deixá-la ir. Ele riu com o rosto deformado e respondeu: "Sim, porque se eu soltá-la, nós dois morremos." Não entendi exatamente o que queria dizer até dias depois. Ele voltou a procurar a mulher do trabalho, dessa vez sem me avisar. Regressou com uma bolsinha vermelha e uma expressão pior do que antes. Perguntei o que tinha feito. Demorou para responder. No fim disse que Mariana estava se virando contra ele, que agora chorava, o acusava e dizia sentir algo em cima dela durante a noite. Já não era apenas apego, era terror. E a mulher disse que isso acontecia porque o trabalho era forte e que se ele queria mantê-la, precisava alimentar o vínculo um pouco mais. Foi aí que eu entendi de verdade o tamanho do desastre. Gritei com ele, xinguei, disse que ele não estava trazendo uma mulher de volta, mas sustentando uma doença. Ele também gritou. Disse que já tinha ido longe demais para voltar atrás. Que se rompesse aquilo de uma vez seria pior, e que a própria mulher tinha avisado. Me cansei, mandei ele para o inferno e fui embora. 2 semanas depois me ligaram do motel. Não porque eu tivesse algo a ver com a reserva, mas porque meu primo me colocou como contato de emergência. Encontraram Mariana ferida num hotel barato de beira de estrada na saída da cidade. Até hoje não sei como foram parar ali. Imagino que discutiram, que ela quis fugir, ou que ele tentou levá-la para consertar tudo longe de todos. O certo é que os encontraram depois de uma briga feia. Segundo a recepção, ouviram gritos, pancadas, e depois ficou tudo quieto. Quando conseguiram abrir o quarto, Clayton estava trancado no banheiro, com ferimentos superficiais nos braços e no peito, chorando e batendo a cabeça contra a parede. Mariana estava caída ao lado da cama, viva, mas com um corte profundo no ombro, como de faca ou vidro. Ele jurou depois que ela mesma havia se ferido quando ele tentou detê-la. Não acreditei em uma palavra, mas foi essa a versão que sustentou. Ela não morreu naquela noite. Teria sido mais simples. Sobreviveu alguns meses. Foi morar com uma tia longe dali, deixou a cidade, trocou de número e nunca mais quis vê-lo.
Mesmo assim, soube depois que continuou tendo crises de ansiedade, insônia e uma sensação horrível de puxão no peito, sobretudo quando certas datas se aproximavam ou quando ele tentava contatá-la. Nunca soube se isso desapareceu por completo, se é que desapareceu. Meu primo também nunca voltou a ser o mesmo. Não foi preso pelo caso do motel, embora devesse ter sido. Mas ele ficou destruído. Destruído de verdade. Sem emprego fixo. Sem dormir. Com o olhar oco. Dizia que já não sentia Mariana perto dele e que isso o estava matando. Às vezes falava dela como se ainda estivesse no quarto. Outras, como se algo tivesse ficado grudado nele desde o dia em que fez aquele trabalho. Uma madrugada foi me ver. Meses tinham passado desde o caso do motel e quase não nos falávamos. Chegou magro, com olheiras profundas, cheirando a clausura e cera de vela. Pediu que eu o acompanhasse outra vez até a mulher. Eu disse que não. Ele respondeu que não queria reforçar nada, só queria que tirassem aquilo dele. Perguntei se agora entendia. Não respondeu. Só disse uma frase que ainda hoje me pesa lembrar. Quando ela saiu da minha vida, achei que queria tê-la de volta. Mas desde o momento em que voltou daquela maneira, nunca mais soube se eu estava segurando ela ou se estava preso junto com outra coisa. Eu não fui com ele. Não por falta de compaixão, mas por medo. E por cansaço. 2 semanas depois tomou a decisão de partir por conta própria, se é que me entendem. Encontraram-no em casa, sentado no chão do quarto, encostado na cama. Não deixou carta grande, só um papel com 3 linhas, pedindo perdão à mãe, dizendo que já não conseguia dormir e pedindo que queimassem tudo que havia no guarda-roupa. Nesse guarda-roupa, encontraram a bolsinha vermelha, a foto meio queimada, a blusa de Mariana, cera derretida, fitilhos e outros objetos que prefiro nem descrever em detalhe, porque ainda me dá nojo pensar neles. A mulher que ele procurava desapareceu daquele bairro pouco depois. Não a encontramos. Não a denunciamos. Não houve encerramento nem justiça completa, como quase sempre acontece nessas histórias. O que havia de realmente podre ficou espalhado entre as pessoas e as consequências. Demorei muito para entender o que foi mais trágico em tudo isso. Não foi o trabalho ter funcionado. Não foi Mariana ter voltado. Nem sequer Clayton ter terminado morto. O mais trágico foi ver como uma obsessão se disfarçou de amor por tempo suficiente para se transformar num projeto, num plano, numa meta pela qual ele esteve disposto a torcer a vontade de outra pessoa. E quando conseguiu, descobriu tarde demais que aquilo que voltava, na verdade, não era a pessoa que ele tanto desejava. Esta é uma história sobre a importância de realmente conhecer as pessoas. Você pode achar que entende bem alguém, mas, na realidade, não faz ideia do que essa pessoa está pensando ou do que é capaz. Isso aconteceu comigo há 4 ou 5 anos. A rotina do dia a dia estava começando a desgastar a mim e a minha namorada, Sarah. Ela sugeriu que alugássemos uma cabana no meio da floresta, só para escapar por alguns dias. Naturalmente eu adorei a ideia, mas não estava exatamente sobrando dinheiro, então ela deu outra sugestão. Meu melhor amigo Robert e a namorada dele eram próximos da gente, então Sarah sugeriu que eles fossem junto como uma viagem de casal. Seria divertido sair juntos, e eles poderiam pagar metade dos custos. Eu gostei da ideia e quando apresentei para o Robert, ele topou na hora. Como a viagem seria no meio do inverno, queríamos uma cabana com lareira. Sarah encontrou um lugar e reservamos para o final daquele mês. Ficamos animados e começamos a planejar as refeições e outras coisas divertidas para fazer na cabana. Faltando menos de uma semana para a viagem, Robert e a namorada terminaram.
O término foi repentino e não acabou bem. Sara e eu ficamos sem saber se deveríamos oferecer o dinheiro de volta ou simplesmente não tocar no assunto. Não tínhamos condições de arcar com tudo sozinhos, mas também não era justo fazer o Robert pagar metade de uma viagem da qual ele nem participaria. Liguei para ele para conversar sobre isso e ele disse para eu não me preocupar. Ofereci várias vezes devolver o dinheiro, mas ele insistiu para que fôssemos mesmo assim e aproveitássemos a viagem. Quando contei isso para a Sara, ela ficou animada e começamos a nos empolgar com a ideia de viajar só nós dois. No dia seguinte, faltando apenas alguns dias para a viagem, meu amigo me disse que tinha encontrado outra pessoa para ir com a gente. Eu disse que não gostei muito da ideia e quando Sara ouviu, concordou. Não queríamos viajar com alguém desconhecido, ainda mais sendo uma pessoa que nem o Robert conhecia direito. Tentei explicar para ele que compatibilidade em viagem é algo real e que não sabíamos nada sobre essa mulher. Ele, porém, implorou e depois de alguns minutos acabou me convencendo. Ele se ofereceu para pagar toda a minha parte da viagem e prometeu que a nova namorada seria tranquila e que nós iríamos gostar dela. Sara e eu não ficamos felizes. Sabíamos que aquela viagem tinha tudo para acabar em um desastre constrangedor. Só isso já seria uma história de terror. Demorou um pouco, mas decidimos que tentaríamos tirar o melhor da situação. O fim de semana finalmente chegou e fomos todos juntos até a cabana no meu carro. Robert nos apresentou a nova namorada, Júlia. Ela parecia doce e até um pouco quieta. Eu e Sara não somos tímidos. Na verdade, podemos ser barulhentos e até meio irritantes às vezes. Passamos a maior parte da viagem tentando conhecer a Júlia, mas ela não falava muito. Quando chegamos na cabana, eu mal sabia como era a voz dela. A viagem começou bem. Nos acomodamos e ficamos perto do fogo conversando. Eu e Sara adoramos jogos de cartas, principalmente Uno. Gostamos da simplicidade e dá para jogar em qualquer lugar, a qualquer hora. Então Sara sugeriu jogar Uno, e todos concordaram. Parecia que Júlia finalmente estava começando a se soltar. Durante o jogo, vimos o primeiro sinal de alerta do fim de semana. Quando Sara disse Uno, indicando que tinha apenas uma carta, Júlia olhou para ela e, com uma raiva fora do normal para sua voz geralmente tímida, começou a atacá-la verbalmente. No começo até rimos, achando que era brincadeira, o que só piorou a situação. Ela começou a surtar. Ela gritava que Sara estava trapaceando, que era impossível ela ter apenas uma carta. Não estou exagerando quando digo que ela estava gritando por causa de Uno, com pessoas que mal conhecia. Mesmo que Sara estivesse trapaceando, o que não estava, aquilo foi uma reação completamente absurda. Quando Robert tentou acalmá-la, ela jogou todas as cartas e saiu da sala. Ele pediu desculpas para nós, e nós apenas deixamos passar, tentando levar na esportiva. Mais tarde naquela noite, Sara fez o jantar, e Júlia parecia completamente normal, como se não tivesse tido aquele ataque horas antes. Esse foi o segundo sinal de alerta. Enquanto jantávamos, ela começou a compartilhar detalhes íntimos demais sobre o relacionamento dela com Robert. Eram coisas extremamente pessoais que não se falam em público. Não vou entrar nesses detalhes por respeito a ele, já que pretendo que ele ouça essa história. Dava para ver que ele estava constrangido. Eu tentei aliviar a situação fazendo piadas e mudando de assunto. Eventualmente ela parou e não fizemos muita coisa pelo resto da noite. Durante a madrugada, Sara me acordou e disse para eu escutar. Levantei e ouvi os dois discutindo. Não dava para entender exatamente o que diziam, porque os quartos ficavam em lados opostos da cabana e estávamos com a porta fechada. Mas, pelo tom e pela forma como falavam, era claro que estavam brigando. A situação era extremamente bizonha. Não queríamos deixar o Robert pior, então fingimos que não ouvimos nada e decidimos não comentar no dia seguinte. Na manhã seguinte, nada de muito relevante aconteceu.
Robert parecia distante e quase não vimos a Júlia. Foi só naquela noite que as coisas ficaram estranhas. Em algum momento da madrugada, acordei com meu amigo parado ao meu lado, olhando para mim. Aquilo me assustou muito. Perguntei o que estava acontecendo e ele parecia apavorado. Ele perguntou se podia dormir no nosso quarto aquela noite e se podíamos trancar a porta. Fiquei confuso e pedi que explicasse o motivo. Segundo ele, acordou durante a noite e viu Júlia em pé aos pés da cama, apenas olhando para ele. Quando perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que estava observando ele dormir, por precaução, seja lá o que isso signifique. Ele disse que ficaram se encarando por alguns segundos, até que ela simplesmente virou e saiu do quarto. Alguns minutos depois, como ela não voltou, ele decidiu ir atrás para ver se estava tudo bem. Foi então que ele notou algo do lado dela da cama. Ele puxou o cobertor um pouco e ali, sobre a cama, havia uma faca grande e mini estátua muito estranha. Foi nesse momento que ele decidiu ir até o nosso quarto. Ele atravessou a cabana escura tentando não fazer barulho. Quando chegou à sala, ouviu Júlia cantando enquanto andava, quase como se estivesse dançando. Ele disse que parecia que ela estava sonâmbula, mas pior. Quando ela estava quase chegando na porta do nosso quarto, o chão rangeu e ela parou de cantar. Ela virou na direção dele e, quase sussurrando, disse: "Eu sei que você está aí." Robert disse que nem parecia que ela estava olhando diretamente para ele, apenas na direção dele. Depois disso, ela voltou a se mover pela cabana, cantando. Foi então que ele entrou no nosso quarto e trancou a porta. Eu tentava processar tudo aquilo quando Sarah acordou. Estávamos no meio do nada, então não sabíamos o que fazer. Júlia poderia estar apenas em um estado de sonambulismo, mas a faca não fazia sentido. Enquanto pensávamos, ainda conseguíamos ouvir ela andando pela cabana. Alguns minutos depois, ouvimos a porta da frente bater. Abrimos a porta do quarto e Júlia não estava mais lá. Meu amigo olhou pela janela e viu ela entrando na floresta congelante, usando apenas uma camiseta. Robert correu até o quarto dele e gritou, porque a faca havia sumido. Minha namorada disse que precisávamos ir atrás dela e que não podíamos simplesmente deixá-la vagando pela floresta no meio da noite, ainda mais se estivesse sonâmbula. Robert estava apavorado e não queria mais nada com aquela garota. Júlia voltou para o quarto e começou a vestir roupas quentes e um casaco. Meu amigo implorava para ela ligar para um guarda ou algo assim. Eu conheço o Robert desde os 4 anos e nunca o vi tão assustado. Enquanto discutíamos rapidamente no quarto, ouvimos a porta da cabana abrir e fechar de novo. Ficamos em silêncio. Ouvimos Júlia andando pelo corredor em direção ao quarto dela, ainda cantarolando. Passamos o resto da noite trancados no quarto, sem dormir. Às 6 da manhã ouvimos ela na cozinha, lavando louça. Saímos do quarto e ela nos cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Eu e Sarah achamos que ela só era um pouco estranha e que o Robert também estava abalado pelo término recente. Tudo o que aconteceu na noite anterior foi estranho, mas poderia ser explicado por sonambulismo ou algo do tipo. Meu amigo, no entanto, estava convencido de que havia algo muito mais sombrio acontecendo. Sarah descartou essa ideia imediatamente e foi ajudar a menina na cozinha. Eu tentei acalmar meu amigo antes dele voltar para o quarto. Menos de 2 minutos depois, ele me mandou uma mensagem pedindo para eu ir até o quarto dele imediatamente e não contar para ninguém. Fui até lá e ele me mostrou algo horrível. Enquanto arrumava as coisas, ele mexeu na bolsa da Júlia. Quando colocou a bolsa no chão, uma faca grande caiu de dentro dela. Era a mesma faca que ele tinha visto na noite anterior, e a escultura não estava. Eu conseguia ver e sentir o quanto Robert estava assustado. Ele colocou a faca de volta na bolsa e ficou esperando na sala até todo mundo estar pronto para ir embora. A viagem de volta foi tensa. Só de saber que Júlia estava com aquela faca na bolsa já me deixava nervoso.
Felizmente chegamos em casa em segurança e sem nenhum ferimento. Depois disso, meu amigo simplesmente desapareceu da vida da moça, e ela aparentemente não se importou, porque nunca tentou entrar em contato. De vez em quando, Sarah ainda tenta encontrar aquela moça nas redes sociais, mas nunca teve sucesso. Ela chegou até a procurar registros de detentos, e nada. É como se não existisse nenhum registro de que Júlia tenha existido, o que nos faz pensar que aquele nome provavelmente era falso. Mas se for esse o caso, o que ela queria? Às vezes me pergunto se ela pretendia matar o Robert. Sinceramente, até hoje não sei o que pensar sobre aquele fim de semana.